Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo e, claro, falando aqui sobre as eleições 2024, conversando, né, com os candidatos e candidatas aí nestas eleições. E novamente vamos aí para Quará, né, aonde vamos bater um papo aqui com a Dora Soares, ela que é candidata a vereadora pelo PSOL, e vamos bater um pouquinho aqui um papo sobre a sua candidatura, né, o que ela está defendendo nas eleições e muito mais. Então, Dora, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Muito prazer, obrigada pela oportunidade, um abraço a você, Guilherme, aos ouvintes, aos internautas aí. Eu sou Dora Soares, sou de Guaratinguetá, eu fiz ciências sociais, sou socióloga, cientista política, estudei na Unesp de Araraquara, eu trabalhei muitos anos com assessoria parlamentar, trabalhei em São José dos Campos com a Amélia Naomi, trabalhei Mandinho Silva em Araraquara, trabalhei continuou na Assembleia Legislativa de São Paulo. E toda a minha vida eu fui envolvida com a política, eu sou feminista, eu trabalhei sempre com minorias, né? Mulheres, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, e a comunidade LGBTQIA+. Então, eu sempre estive envolvida com as minorias políticas. E enfim, agora acho que é a vez de estar no legislativo, que é uma função fundamental, principalmente de fiscalização no que se gasta o dinheiro público, do que faz o executivo. Perfeito, maravilha. E, Dora, fala um pouquinho aí qual que é o propósito, por que que você resolveu se lançar nessa empreitada aí das eleições como candidata a vereadora? Bom, decidi me lançar porque exatamente eu tenho muita experiência como assessora política, né? Eu sou uma cientista política, eu prestei assessoria, inclusive, para a mídia local aqui, para a TV Aparecida, para a Band, para os rádios locais, em termos de análises políticas nos períodos, né, eleitorais e nas mudanças das leis eleitorais. E agora, nesse momento, que é um momento que a gente precisa recuperar ardentemente a credibilidade na política, lembrar que a democracia é uma conquista nossa, que a nossa cidadania precisa ser exercida. Eu decidi me lançar para recuperar a esperança na política, para dizer que o papel do vereador não é fazer favor, ele vai discutir o desenvolvimento da cidade, onde é investido o dinheiro que é público, que veio dos impostos. Então, essas questões precisam ser lembradas, que não são coronéis que a gente elege, nem heróis. A gente elege representantes para administrar o nosso dinheiro, nosso futuro, nossa condição de vida. E isso está muito esquecido. A gente vem vindo aí há anos brigando e falando de nomes, como se fossem heróis, como se não fizessem parte de um partido, como se não tivesse que ter um projeto político muito maior do que seu ego. Então, hoje, eu estou na política para dizer que a gente tem grupo, que a gente tem que fiscalizar, e que o papel do vereador, muito mais do que fazer, muito mais não é fazer favor pessoal, é defender o interesse público da qualidade de vida de toda a população na Câmara Municipal. Então, eu vim para deixar de ser assessora e assumir um cargo, disputar um cargo na defesa da dignidade da população. Dora, quando você fala, né, recuperar a credibilidade da política, por que que a política, na sua opinião, perdeu a credibilidade? Porque eu acredito assim que no final do século passado, nos anos 80, com o processo democrático, nós tínhamos
muita credibilidade quando defendemos a Constituinte, as eleições diretas, a gente vinha num impacto de esperança da construção de uma política mais participativa, que a cidadania se ampliasse. Mas o que a gente tem visto no início desse século, nos últimos 20 anos, e agora nos últimos anos mais recentes, é um abuso do autoritarismo, né? A defesa de tudo aquilo que nós negamos na Constituição, né? Nós defendemos uma Constituição cidadã, democrática, para a construção de uma sociedade de paz, e nós temos visto exatamente o inverso, né? Aumento da violência, uma violência entre os jovens, entre as mulheres, para com as mulheres. Então, eu acho que a credibilidade na política, ela se desgastou. A gente acabou em um lugar de discutir ideias, projetos, planos de governo, grupos políticos, nós acabamos voltando para o coronelismo e discutindo o nome de um ou de outro, que não é isso a política. Não é eleição de heróis, é eleição de grupos, é eleição de quem pertence, é eleição, acima de tudo, de projetos, que ideia você defende, acima de tudo. É a eleição do seu sonho, o que você quer para a sua cidade. É em cima disso que você escolhe alguém. E não essa ideia de que fulano, ou beltrano, ou cicrano vão resolver a minha vida se eu os eleger. Então, acho que é isso que eu considero falta de credibilidade. Você esquecer que você é cidadão e você que decide e começar a discutir só nomes em vez de projetos. Ora, esse movimento da credibilidade da política, ele na sua opinião, a política perde credibilidade agora ou já começa já há muito tempo a perder credibilidade? Porque, né, eu também estudei, né, ciências sociais e não é de Que hoje. legal. E não é de hoje que eu escuto, né, esse termo credibilidade na política, né? Essa falta de credibilidade. Da onde começou esse movimento? Olha, ele é um movimento que ele é permanente, porque quanto mais descrentes as pessoas são na política, menos interessadas estão em participar e ampliar a cidadania, que é o que vai mobilizar para construir uma política digna, né? Então, eu acredito que nos anos pós-ditadura, os anos 80, os anos 90, em que você estava construindo esse projeto democrático, a Constituinte, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dos idosos, então toda essa discussão política que mobilizou muito a sociedade, isso criou uma certa credibilidade. Então a gente investiu em votar, né, em grupos, em projetos diferentes. Mas o que se acentuou com a democracia, na verdade, foi uma escola pública que perdeu a qualidade, né? Professores que não tiveram reabilitado seus salários, e uma série de reivindicações, o aumento da violência, uma série de reivindicações que eram pressuposto para que se acreditar na política e que não foram realizadas. Então, isso cria um descrédito, né? Depois a gente teve também 4 anos de um governo fascista, em que o mínimo que se havia construído, né, que é o politicamente correto, que é você respeitar as diferenças, que é você ir na direção dessa sociedade que defendemos na Constituição, uma sociedade de paz, uma sociedade digna, uma sociedade que caminha para evoluir, né? Nós tivemos na política o inverso, a defesa do preconceito, né? A defesa da violência, da impunidade. Isso tudo cria um descrédito, porque se você não vê punidos quem pratica o crime, se você não vê limitado o poder de quem está fazendo a lei, se você não vê que a polícia é um braço armado do Estado para garantir a qualidade de vida da população, o ir e vir, e não para reprimir, porque estamos numa democracia, então não estamos construindo aquilo que é essencial. Saber que você é cidadão, construir uma sociedade para a paz, e eu acho que isso coloca a política no descrédito, e aí acaba elegendo, como eu desacredito, elejo qualquer um. Então, nós estamos aqui nessa insistência de que precisamos escolher muito bem os nossos candidatos e os projetos que defendem, porque não são heróis e não são para defender os indivíduos, mas a sociedade brasileira como um todo,
e, em especial, agora, a nossa cidade direta, essa coisa direta, que são os vereadores e prefeitos, que a gente vê muito mais claramente a política que a gente acompanha, né? Dora, no seu discurso, né, você coloca aqui, né, que a pessoa, né, votar para escolher um projeto, né? E esse termo sinceramente me incomoda um pouco, né? Porque a pessoa vai votar para escolher um projeto, mas ela não participa na discussão política, né? E deixa isso relegado para uma terceira, para a pessoa que ela escolheu, né? Ela não participa ativamente. Essa falta de participação da política, né, que vai para além, né, das eleições, você acha que isso é um problema? É, no mínimo, uma tristeza, né? Porque para você entendendo que a política decide toda a sua vida, que a política decide seu destino, seu futuro, que a política é que vai transformar a ausência de médico no posto de saúde em crime ou coisa comum, né? Se você compreende isso, você quer participar mais. Eu acho que é isso que falta a população brasileira entender com clareza. A política decide tudo, a política decide o preço da cesta básica, né? Então, a gente tem sim que participar. Relegar o outro ao representante e esquecer é exatamente o hábito que se faz, aquele coronelismo. Alguém decide por mim, eu voto para a pessoa fazer por mim. A tentativa de ser um partido como o PSOL, um partido de esquerda, é retomar essa ideia de que vamos participar, vamos juntos, vamos discutir, vamos fiscalizar, acima de tudo, o poder executivo, né? Porque há uma impunidade, o executivo faz o que faz e o caminho do dinheiro não se conhece. Eu acho que quando o cidadão compreende que tudo é feito com o seu próprio dinheiro, com o dinheiro pago ou de imposto, e que isso não é um buraco negro, né? Os políticos não enriquecem, não gastam o dinheiro do nada, é o nosso. Então, eu acho que quando isso se compreende, fica mais claro, a participação é maior. Essa é a nossa insistência, esse é o nosso discurso, a nossa defesa, o nosso projeto. Participar junto. Ô, Nora, para mim, acho que o grande problema dessa discussão eu sou um cara que me reivindico marxista, né? Eu acho que o Estado, independente se quem está lá é X ou Y, o Estado, ele tem um caráter de classe, né? Hum. Definido. Você acha que você não acha que o problema principal é porque o Estado tem um caráter de classe definido? Olha, nós estamos aí querendo que as classes populares tomem o Estado, não é? Nós estamos aí defendendo que a população seja vista como um todo. O Estado tem um caráter de classe porque as classes dominantes têm assumido, porque o dinheiro é que determina o tempo que a gente vive. Nós estamos nesse capitalismo e dentro do capitalismo oferecendo a resistência através da democracia, e aí que é o que a gente vive, né? Por mais que eu gostasse de uma outra situação em que a defesa dos direitos da vida e da dignidade das pessoas fosse o mais importante, não é o que a gente está vivendo, né? A gente vive um discurso do dinheiro. Quem tem dinheiro parece que até é melhor atendido no hospital, né? Pode tudo mais. É impune. Então, o Estado tem que perder esse caráter. A gente tem que conhecer a Constituição, saber o que é essa lei importantíssima e começar a tirar esse caráter de classe do Estado, porque não é o interesse do dinheiro que tem que ser defendido. O que interesse é a dignidade das pessoas, porque nem isso está sendo construído. Você veja que a situação que nós estamos vivendo hoje, aqui no Vale do Paraíba, essa fumaça toda, né? No meio dessa água toda, nós estamos com umidade de deserto. Essa contradição absurda é política. Está certo que o indivíduo não entende que é desde a sua água que ele tem que cuidar, o seu lixo que ele tem que cuidar, mas, acima de tudo, são as políticas que precisam educar, né, para uma sociedade mais digna, que se preserva,
E o meio ambiente, porque nós estamos num vale, e o Paraíba é carregado de afluentes, e tudo está poluído, e tudo está secando, e tudo está desmatado e sendo mais desmatado e devastado. Não tem cabimento. A gente tem que se olhar e dizer, dá para parar de se matar? Coletivamente, você vai, como um direito, que não existe, né? Os suicidas, na verdade, o suicídio não é permitido, né? Mas essa coisa coletiva de destruição, que é o dinheiro, e que o Estado, então, tem que parar de defender o dinheiro e colocar, e começar a assumir que ele está aí para defender a população, a qualidade de vida, a dignidade, a continuidade da vida, é isso que nós precisamos recuperar e ter claro. Tudo é política. E é na política que a gente tem que recuperar a dignidade e construir uma vida digna, saudável, feliz, né, coerente. Porque o que nós estamos vivendo é uma incoerência. Todos amamos a vida e a destruímos todos os dias. Não é possível, né? Pois bem, falar um pouco aqui das eleições, né? Eu, sinceramente, acho que o modelo de eleições, e eu vou, né, desde os debates políticos das TVs tradicionais, né, e até mesmo o horário eleitoral, na verdade, eu particularmente acho que despolitiza muito, né, o debate político, né, porque todo mundo fala, né, de educação, propostas, o que é importante, né, de um lado, mas ninguém debate como que nós vamos chegar lá, porque falar de educação todo mundo fala, né, até papagaio fala, mas o problema é como vamos chegar lá e qual que é a política que o cara leva. Você não acha que essa despolitização, né, que é muito presente das eleições, isso ajuda a população se afastar, né, da política? Eu acho que sim, ajuda mesmo. Primeira coisa que eu acho que esses debates e a propaganda eleitoral deveriam servir como é, fiscalização, entende? A propaganda política é propaganda no termo literal. Você pode falar o que você quiser, porque você não arca com as consequências. Eu acho que ela tinha que ser instrumento de fiscalização. Se você falou isso na sua propaganda e não cumpriu, você tem que ser processado. Acontece que os políticos falam o que querem e depois não tem que arcar com consequência nenhuma. Para que serve depois das eleições a propaganda eleitoral? Para que serve depois das eleições o debate político? Para nada. Virou apenas uma notícia naquele momento. Ele tinha que servir como um documento de compromisso. Você tinha esse compromisso. Você não deu satisfação, mas você falou que ia fazer e não fez. Então, isso é mais um papel de impunidade. A propaganda eleitoral é mais uma impunidade da política. Você fala o que quer e não tem consequência nenhuma com isso. Não vira um documento. Não vira uma forma de depois poder te questionar, te cobrar aquilo que você disse. Né? Para vereadores, então, é aquele momento de oi, vota em mim, oi, vota em mim, mas para o partido político e para as candidaturas majoritárias, você está defendendo um projeto. Se você é eleito, como que você não tem nada a ver com o projeto? Né? Porque você falou o que quis e depois você é impune. Então, essa impunidade, inclusive da propaganda política, eu acho que desconstrói a credibilidade. Porque cada um fala o que não fez, e quer ser reeleito, fala que vai fazer o que não fez, e não tem consequência nenhuma. Então, isso eu acho que é uma das questões pelas quais eu defendo a minha candidatura, essa fiscalização. Uma fiscalização que busque coerente e que denuncie, principalmente, o caminho do dinheiro. Porque a educação, o problema salário de professor problema. A falta de acompanhamento dos PCDs, dos autistas hoje que estão aí em grande número, com vários tipos, graus e tal, e que precisavam de acompanhamento específico, não tem. Então, há uma série de problemas, não há uma política para a juventude. Pós-pandemia, durante a pandemia, não houve uma política real das escolas, né?
E agora esses jovens saem para onde? Só para consumir. Aqui em Guará você não tem os times de nada, né? Vários times. Esporte seria tudo, esporte, mas esporte de xadrez, dama, a futebol, a skate, né? A vôlei, a basquete, e aqui não tem nada. Então, onde estão as bandas da cidade, com um projeto de cultura que envolva a juventude, a poesia, as pessoas que se comovem, onde estão as palavras? As pessoas estão escondidas atrás dos celulares, construindo quem não são, e o convívio para a paz, para uma sociedade melhor, não existe. Então, isso é política. E isso tudo não é defendido. Ah, eu vou fazer aquilo, aquele outro. Não. Qual é a política para a juventude? Qual é a política para o futuro? Qual é a política para o convívio? Qual é a estética para a paz que a gente quer construir? E eu acho que envolve tudo isso. Envolve ensino de qualidade, mas envolve um projeto de cultura que você ofereça oficinas culturais, que você tenha bandas, poetas, cenógrafos, iluminadores, gente que entenda de som, que toque todos os instrumentos musicais, e que também jogue, tenha seus times, que ande de patins, de skate, de vôlei, que jogue dama, xadrez, mas que haja juventude e convívio. E o que a gente tem é consumo. Ou você vai a um determinado lugar e bebe, come, consome, ou se você junta em bando, vem a polícia. Não, jovem anda em bando. Nós precisamos de políticas públicas para que esse convívio seja pacífico e que tenha projetos de alegria, né? Certo. Ô, Dora, uma coisa que eu sou, né, bastante crítico é a maneira como que a própria justiça eleitoral conduz o processo das eleições, né? A gente, não sei aqui, não sei aí em Guará, mas aqui em Guará, aqui em São José dos Campos, a gente tem 6 candidatos nas eleições, né? Só 5 vão para o debate e tem um que deveria estar lá também, independente, né, de qualquer coisa, e É. essa pessoa não está presente nos debates porque ela não foi convidada com o suposto argumento de que a justiça, né, obriga a convidar somente quem tem parlamentar, né, no Congresso. Outra coisa que eu particularmente acho ruim, né, que diminui o tempo de campanha eleitoral, né, É. que eu acho isso bastante complicado. A justiça atrapalha na politização das eleições, porque para mim acho que atrapalha muito, né? Olha, em determinado momento atrapalha, sim. É lógico que você precisa de leis, mas a lei muda a cada eleição, é bem delicado isso, né? E há pormenores, não pode isso, não pode aquilo, e ao mesmo tempo é impune. A pessoa fala o que quer, acusa o outro do que quer, não tem que provar, né? Ou não, por que que um não vai ser convidado para o debate se é candidato? Né? E se é candidato, por que que fala que acusa o outro, que nós estamos vendo em São Paulo, eu acuso do outro que eu bem entender, sem ter que provar nada. Ou se eu estou respondendo a processo, como é que eu posso ser candidato? Ah, ainda não fui condenado. Né? Então, não, a lei, a justiça cria um descrédito na política. Porque você sabe que o cara está sendo processado e ele continua sendo candidato. Ele fala um monte de mentira e não tem que provar nada e continua candidato, né? Ou vai, não apresenta projeto, fala só o que acha, o que bem entende, e não tem, e não arca com as consequências disso. Então, nesse sentido, eu acho que a justiça atrapalha, porque ela não inibe o que é mentiroso, não impede quem está respondendo o processo, e, ao mesmo tempo, fica com questões menores, assim, o tempo, vamos diminuir o tempo. Por quê? A política é fundamental para a democracia, e os debates são fundamentais para a democracia. Como é que eu diminuo o tempo de campanha? Né? Ele deveria ser aumentado, mas o quê? Com projetos, com discussão. Não vai, só fala, vai votar no indivíduo? Não, né? A justiça atrapalha, inclusive, a construção democrática, porque você deveria debater mais, conhecer melhor, deixar claro que não são projetos individuais, são projetos coletivos, político-partidários, e que isso é necessário entender. Tanto ela não deixa que isso seja compreendido, como depois os indivíduos vão responder por si, e não
pela questão político-partidária, como deveria. Certo. Agora vamos avançar um pouco aí no debate, Odora, né? Você falou aí que você luta também pela defesa dos direitos das mulheres, né? Do feminismo, né? Qual é a discussão aí que você está levando desse ponto na sua candidatura? Bom, aqui em Guaratinguetá, por exemplo, não temos casa-abrigo, não fazemos parte da rede de casa-abrigo, né? Então, a mulher faz a denúncia contra o companheiro que é violento e volta para onde? Para casa, com esse companheiro. Ela não tem para onde ir. Então, combater a violência é criar possibilidades. Se você vai denunciar a pessoa que mora com você, que ela te agride, como que você vai para a delegacia da mulher, faz a denúncia e volta para casa? Não tem condições, né? Você, então, tem que ter uma política para... a minha campanha é contra a violência, né? Então, você tem que ter aparatos necessários que são previstos, na Lei Maria da Penha é previsto, né? Que você tenha para onde ir. Você faz a denúncia e depois volta para casa com as suas crianças, né? Então, você tem que ter um lugar para ir com as crianças para a escola, ou até que o companheiro entenda que a casa vai ficar com você e com as crianças, né? E também a Lei Maria da Penha prevê o tratamento psicológico do agressor. Então, nós temos que combater a violência, oferecendo oportunidades para as mulheres e aumentando a consciência dos homens. Então, isso tem que ser debatido nas escolas, as crianças têm que começar a entender, as músicas têm que ser interpretadas e falar, não é para bater, não é para machucar o outro, não é na estupidez que o afeto se manifesta, nós queremos construir uma sociedade para a paz. Então, as mulheres precisam, e eu vou falar aqui uma coisa bem delicada, assim, que é a questão do autoconhecimento das mulheres, né? Nós mulheres nosso corpo é feito para parir. E qual é a maior denúncia contra o país? As cesáreas e o corte nas vaginas, que não é para cortar. Então, nós temos uma sociedade tão hipócrita que as menininhas de 2, 3 anos dançam no quadradinho, desce na boquinha da garrafa, e isso parece até bonitinho e sexy. Mas ninguém brinca de parir, porque falar de onde vêm os bebês não se pode. E essa ironia e essa hipocrisia faz com que nós, mulheres, não conheçamos o nosso corpo. Não treinamos desde criança como é que é ter um parto normal, e depois nosso autoconhecimento possa se manifestar e ter nossos filhos sem tanta anestesia, sem cortes, sem tanto hospital. Isso é natural e é feito para nós, mas nós não exercemos o direito sobre o corpo. Então, é a violência que se estende também na prática médica. E a gente tem que começar a compreender, aliar, explicar. Não dá para dizer, o parto é uma coisa horrível, não é, é sensacional. É para isso que nós somos feitas, é para isso que o nosso corpo foi feito. Todos os desenvolvimentos psicopedagógicos estimulam aquilo para que a criança é feita, né, as tendências, que elas sejam estimuladas. O corpo da mulher é feito para parir, não para ser anestesiado, cortado, com as pernas amarradas, né? Então, essa violência das práticas contra a mulher se estende desde as relações afetivas, às práticas médicas, a como a gente vai convivendo. E a gente tem que entender e começar a reconstruir isso para uma sociedade de paz e de autoconhecimento. O que seria uma sociedade de paz? Bom, primeiro é nosso sonho, né? Uma sociedade de paz é onde você sai a qualquer hora na rua e não se sente ameaçada. É onde você encontra os amigos e pode dar risada na rua e, e não vai ser agredida por isso, né? É onde você pode ter qualquer cor de pele, qualquer tamanho, qualquer tipo de cabelo, portar qualquer tipo de necessidade especial e ser livre e respeitado por isso, e não agredido, não discriminado, né? Uma sociedade de paz é onde você respira um ar puro, você nada no rio, despoluído,
né? Você convive com sapos, com cobras, mas também com araras, né? Com passarinhos, com as coisas naturais da natureza, sem ter medo, entendendo que tudo é necessário, que nada te ameaça necessariamente, que as coisas estão aí porque convivem. Então, conviver bem e respeitosamente é um sonho de sociedade de paz no meio ambiente, despoluído, respeitado, que você planeje, que você tenha destino para o seu lixo, que você acredite que seu filho vai poder subir numa mangueira e chupar uma manga no pé, e se quebrar o braço, vai ter onde ser atendido, sem ser agredido, sem ficar em fila de espera, sem constrangimento, porque é um direito e é assim que é a vida. Acho que isso é uma sociedade de paz. E é possível alcançar essa sociedade de paz dentro de um sistema capitalista? Olha, o sistema capitalista ele é cruel em si, nós sabemos, né? E nós buscamos evoluir para que ele acabe e a gente encontre um outro sistema, né, que pense melhor, que o dinheiro não seja o motivo. Que enquanto o dinheiro for a lógica, como é que nós vamos construir a paz? A paz é uma lógica quando os homens são a lógica, né? A humanidade. Mas eu acredito que um patamar mínimo para essa sociedade, mesmo no capitalismo, é possível. Mesmo que a gente esteja nos países que são mais explorados, que a riqueza esteja no primeiro mundo aí, que a gente tenha que romper e que isso seja muito difícil, nós podemos sim estabelecer os primeiros patamares para uma sociedade de paz, numa sociedade capitalista, e que a consciência, eu acredito, nos levará para um outro tipo de sistema, o socialismo de preferência. Entendi. E, Dora, voltando um pouco dessa questão, né, do descrédito na política, né? A gente sabe que o vereador, né, recebe muito mais, um salário bem maior do que um trabalhador comum recebe. Essa diferença salarial não colabora, né, para o descrédito aí da política, na sua opinião? Super, super colabora. O próximo mandato aqui em Guaratinguetá, o salário será de 15 mil reais. Não é um absurdo? Quem na cidade ganha isso? Ninguém. É uma cidade voltada para o comércio. Alguns poucos cargos na indústria devem ganhar isso. Então, não é uma cidade como São José dos Campos, cheia de diversos salários. Aqui é uma cidade é, que 80% da população está no comércio, ganha um salário mínimo, ganha no máximo 2 mil reais. E é o imposto dessa gente que paga o salário dos vereadores. Isso realmente é uma vergonha. As pessoas te olham como você quisesse o salário, né? E aí, por isso, muitos querem ser amigos do rei no lugar de defender uma honestidade na política. Porque ganhando um salário desse aqui, né, 15 mil reais, que ninguém ganha, você vai estar super melhor que a maioria. Então, você vai estar apto a pequenos favores, né, fazer pequenos favores para os outros e criar aí essa dependência. É um equívoco esse salário altíssimo da política, porque você não pode representar um cidadão comum ganhando 10 vezes mais que ele. É constrangedor, sim, e desacredita a política, sim, e eu acho que teria que ter limites nessa questão do salário que os próprios vereadores votam. Os de agora votaram esse aumento para a próxima gestão. Mas certo, você está sendo candidata, mas se, por exemplo, se a Dora se eleger, você abdicaria a mão desse super salário de um vereador de 15 mil aí em Guará? Para, né? Eu poderia sim ter um projeto político com o dinheiro ou discutir isso coletivamente, mas dizer eu não quero porque eu não preciso não é verdade, né? Todo mundo precisa, não precisaria ser esse salário. Eu acho que era mais fácil você votar um salário que seja um
Um terço desse salário de R$ 5.000 já seria um excelente salário em Guaratinguetá, que você não tem pessoas recebendo, né? Uhum. Mas a discussão de uma dedicação, e depois tem outra, você teria que exigir também a dedicação integral, né? Não adianta eu ser um médico, ganhar esse salário para aparecer 2 vezes por semana na Câmara e ainda exercer minha profissão. Então, você tem dedicação exclusiva? É para isso que você está trabalhando? Ou é um salário só para te ajudar a ir e voltar para a Câmara, para deslocamento? Eu acho que isso tem que ser uma discussão. Acho que, como eu acredito que deva ser uma dedicação integral, então você tem que ter um bom salário. Aqui, eu acho que um terço disso já seria suficiente. Agora, o que fazer, você sendo eleito, achando que é demais, o que fazer com esse salário? Primeiro, devolver para o município, só se você fiscalizar o destino, né? Se você puder dizer para onde vai o destino. Senão, fica essa coisa aérea, né? De dizer, eu não recebo porque eu sou bacana, mas não tem projeto político disso. A coisa tem que ser mais coletiva que individual, né? Então, no caso, sendo do partido, você pode ter um projeto para esse salário no partido, ou com a própria sociedade, de você discutir para que os vereadores ganharem isso? Quanto vai voltar para onde? Eu acho que seria mais honesto do que dizer, eu pessoalmente vou abrir mão porque eu acho injusto. Na verdade, o que a gente vê é que isso não vai levar a nada, não é, porque não é uma vocação, ninguém está fazendo um voto de pobreza, né? A gente está fazendo um voto de honestidade. Então, rediscutir isso é correto. Agora, fazer um papel, eu não vou querer porque eu não concordo, eu estou entrando na disputa como igual. O que eu quero é disputar para todo mundo. Tem que diminuir e diminuir para todo mundo, porque não é necessário isso. E saber para onde vai o que foi deixado de receber individualmente. Porque Entendi. senão fica só uma figuração, né? Fica bonito falar, eu vou abrir mão. E, né? Isso significa o quê para a política de verdade? É, Continua se recebendo altos salários, a Câmara continua tendo esse gasto, e nós não sabemos para onde vai o dinheiro. certo. Ainda nessa questão da credibilidade da política, né? Uma coisa que eu acho fundamental, né, e que eu vejo a esquerda, né, pecando nisso, é que está tendo várias greves, né, importantes aí, né, no Brasil, como a greve do INSS, a greve dos servidores ambientais, né? A gente está num momento aí bastante complicado em relação à umidade do ar, em relação à poluição, e eu não vejo poucos partidos de esquerda, né, falando sobre essas greves. Por quê? Né? Falar das manifestações não é parte de fazer uma política mais popular, fazer uma política, né, onde que o povo seja sujeito. É fundamental falar dessas greves e apoiar o movimento aí, sem terra, a quantidade de gente que está sendo invadida, essas queimadas que também estão queimando assentamentos, né, o entorno de assentamentos para as pessoas. Estudo essa denúncia é fundamental apoiar as greves, a questão ambiental. A gente é papel fundamental da esquerda, está falando isso e está apoiando. Mesmo que nesse momento a gente tenha um governo que de esquerda, né? Autocrítica faz parte, né, do nosso pensamento. Então, crítica é absolutamente necessário, é uma coisa positiva, né? Você tem que falar o que está acontecendo e as denúncias têm que existir, porque nós estamos a população indígena continua sendo assassinada, né? A violência não está diminuindo. E isso tem que ser denunciado e tem que ser por nós, e nós temos que estar à frente disso e apoiar os movimentos e a resistência, né? As greves, os questionamentos, porque não importa, na verdade, só quem está no governo, importa que a política seja real,
em defesa da população. Isso não está acontecendo, né? Por melhor que você tenha melhorias de vida, essas questões, a questão ambiental hoje está muito gritante, a questão indígena está muito gritante, a violência contra as mulheres está muito gritante. Então, nós temos sim que não só estar falando, como apoiando diretamente essas manifestações. Entendi. E como que você vê, falando em governo Lula, como que você vê o tratamento do governo Lula em relação a essas greves? Porque eu vejo que o Lula está mandando muito mal, né? Tá assim, tá horroroso a relação do Lula, né, com as greves dos servidores federais. Eu esperava que ele ouvisse mais os grevistas, que ele recebesse muito mais de imediato, que as políticas sociais fossem muito mais amplas, né? Que a questão ambiental fosse muito mais incisiva, como foi, por exemplo, agora a demissão do ministro dos Direitos Humanos. E essa reação deveria ter sido com todas essas questões: o apoio às greves, a questão indígena, a questão ambiental. Não é só um indivíduo denunciado que a coisa precisa se tornar urgente. São todas essas questões que são urgentíssimas e que o governo Lula tem deixado muito a desejar. É claro que o governo Bolsonaro foi um governo do horror, mas o governo Lula precisa melhorar e muito para ser realmente representativo dos anseios daqueles que o elegeram, como todos nós da esquerda. Certo. Como que você viu essa situação toda envolvendo o Silvio de Almeida? Eu fiquei imensamente triste, claro, porque é constrangedor, uma pessoa que assumiu com um discurso maravilhoso, um homem que a gente acreditava, né, que fosse progressista, em defesa dos direitos humanos, e sendo acusado, né, por várias mulheres, por outra ministra, é muito triste. Mas você vê que a extensão do machismo, que a extensão da violência, ela é muito maior do que a gente espera, do que a gente está preparado, e acho que fez muito bem em demitir, e vamos parar com isso já, e vamos apurar tudo corretamente, porque não tem que ter medo de investir naquilo que a gente acredita, que é a não violência, que é combater esse preconceito. Foi muito chocante, muito triste essa notícia, mas a ação foi muito correta, de imediatamente demitir e vamos corrigir isso. E assim, eu acho que tem que ser com tudo. Não dá para ficar com essa coisa, essa aliança com o centro, e aí, nas questões ambientais, nas questões de violência, né? E, desculpa a expressão, mas estou falando de uma gripe. E fica essa coisa horrível com relação à política no geral. E na hora do entre nós, aí a atitude é mais forte, ótimo. Entre nós tem que ser mais forte, nós temos compromisso ético. Mas com o outro, com o equívoco da política, com esse capital canalha que está manipulando essa situação, esses incêndios todos que tiveram no estado de São Paulo, declaradamente criminosos, isso a gente tem que combater e ferozmente. E isso não está sendo feito, infelizmente. Entendi. E, ô Dora, falar um pouco do arcabouço fiscal, né? Como, né, já que estamos falando do governo Lula, como que você vê essa medida? Olha, as mudanças de dinheiro aí estão muito delicadas, né? A proposta não é boa, né? Tem a mudança na questão da previdência, da arrecadação, de como mexe tudo isso, é muito delicada. Eu acho que o governo Lula não está numa postura tão à esquerda quanto gostaríamos, né? Ele faz concessões demais. E é concessão fiscal, é concessão do dinheiro que deveria realmente taxar fortunas e preservar
a Previdência, não é isso que está sendo feito, e isso constrange e decepciona todos, né? Uhum. E Dora, falar um pouco da educação, né, de Guará, o que que vocês pretende aí, o que que você pretende aí levar na sua candidatura, né? O que que você está discutindo? Olha, a educação em Guará, é, ela é muito básica, muito elementar. Então, o que a gente mais vê é essa ausência dos profissionais para os alunos especiais, né? Para casos que precisam de acompanhamento específico, eles pedem para as mães irem, né? Para familiares, e daí não tem o professor qualificado, né? O salário do professor em Guaratinguetá é muito baixo. As escolas não tem tanto espaço para dizer que então fica muito tempo, né? Não tem aquela... O currículo é muito elementar, né? Eles não têm mais aquelas matérias, ou pelo menos na interface, no outro horário, ter nas escolas, ou no fim de semana nas escolas abertas, para oferecer as aulas de música, o esporte, porque muitas vezes em algumas comunidades, em alguns bairros, a escola é o único espaço coletivo. Então, você tem que pensar a escola como aquela que agrega a família, porque a mãe, o pai, a avó, o tio, quem leva na escola, é ali na escola que a criança vai estar. Então, você precisa agregar a família, você precisa conviver melhor e ter alternativas que ampliem, estimulem leitura, conhecimento, esporte, convívio, esse projeto para a paz, né? Então, por exemplo, abrir a escola no fim de semana é uma coisa fundamental, principalmente nos bairros, porque é o local onde vai ter a quadra, é o local onde vai poder fazer um piquenique, vai ter uma sala para estudar, entende? O livro, acesso ao livro, ou a sala de computadores, que nem todas as escolas aqui têm, mas que é onde a comunidade vai poder ter um espaço coletivo, que não tem em muitos bairros aqui. Então, a escola, para além da qualificação dos professores, para uma carreira melhor, para um salário digno, para além daquilo que está na lei, de tem que ter acompanhamento, um projeto de ampliação dessas escolas, para esse projeto de uma sociedade de paz, abrir as escolas no fim de semana, que é um projeto já colocado há muito tempo, e que é absolutamente necessário para que haja o convívio. E é um convívio que constrói a paz, a gente não precisa mais disfarçar isso, né? Perfeito, maravilha. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a participação da Dora. Gostei bastante da nossa conversa e passo a palavra aí para você fazer suas considerações finais. Eu agradeço muito, Guilherme, esse convite, é um prazer imenso. Parabéns pela iniciativa. Você aí de São José está fazendo entrevista com todo mundo por aqui. É muito legal, muito importante. É muito importante a gente entender essa eleição. Essas eleições municipais, elas são fundamentais, porque é o vereador, é o prefeito que você tem acesso na sua cidade. E ele vai discutir a sua vida, o seu cotidiano. Então, essas eleições são importantíssimas, a democracia é uma conquista, vamos participar, vamos votar, vamos escolher gente com responsabilidade, com ética, para o nosso dinheiro, para o nosso futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, ser melhor. O Paraíba chegar a ser desenvolvido, que é o meu sonho maior. Nós estamos aqui nos Afões, mas chegaremos ao Paraíba. Eu acredito, boto a maior fé, que é possível um mundo melhor, que é possível uma sociedade de paz e que isso tem a ver com todos nós. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada mesmo. Maravilha, então, mais uma vez agradecendo a Dora, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e, e ajude aí com o nosso trabalho. Você pode ajudar a gente se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando, comentando, indicando aí para conhecidos aí de vocês.
E também, né, seguindo a gente no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai, né? E também nós temos o nosso Pix, o Pix do Mesa de Ah, Debate, que vai passar aqui, que é o 385-007-028-00 CPF. Nós somos uma mídia independente, né? Não recebemos dinheiro, né? Nem do capital privado e nem do Estado, e nem queremos. Então, para a gente manter a nossa independência política e trazer esses debates, né? Peço aí, quem puder colaborar, colabore, né? Quem não puder, né, fale, né, do Pix para uma pessoa mais próxima. Enfim, então por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e fui. obrigadão. Tchau.